Olá, tudo bem? Eu sou Márcio Farias e eu tô aqui para compartilhar algo com vocês hoje. Eu estava pensando ao longo dessa semana em algumas coisas que inclusive me fizeram repensar determinados comportamentos diante de certas circunstâncias contingenciais da vida. Resumidamente, eu pensei no ato de respirar. Sim, no ato de respirar, porque respirar faz parte da vida. Penso eu, inclusive, que faz parte da sacralidade da vida humana, porque quem vive respira, quem respira vive. Um não consegue se desassociar do outro. Se eu for observar, por exemplo, lá no mito da criação, em Gênesis, aonde Deus faz o homem, forma o homem do pó da terra, e o texto diz que ele sopra em suas narinas e esse sopro torna o homem alma vivente, sabe? Então, respirar é sagrado. Respirar traduz vida. E é muito curioso porque por esse período que nós estamos passando de Covid-19, nossa respiração tem sido profundamente abalada, atacada. As crises crônicas de respiração do aparelho respiratório têm levado muitas pessoas à morte. Milhares de pessoas morreram por conta do Covid-19. Não só por conta da respiração, mas por conta de todo um conjunto de coisas que aconteceram com o advento da pandemia. Pessoas que perderam seus empregos, tiveram suas finanças estranguladas, tiveram que repensar entre coisas que gostavam, coisas que amavam e tomar decisões. Enfim, e eu estava pensando nisso, refletindo nisso tudo, e eu percebi o quanto que respirar é importante, quanto que respirar faz parte de uma boa vida para ser vivida. E a gente está falando da pandemia, de problemas que aconteceram com pessoas, com a humanidade, justamente trazendo problemas, muitos problemas na parte respiratória. O que é curioso, porque outrora nós somos acometidos pela falta de respiração por conta de uma doença, outrora nós somos acometidos também por debilidades nas respirações, por falta de respirações, por dificuldade de respirar, por conta de algumas coisas que acontecem na nossa vida. Não é só a pandemia, não é só a Covid-19 que manifestou ou que manifesta esse tipo de problema na respiração do ser humano. Às vezes, quando nós estamos extremamente preocupados, angustiados, nos falta ar. Quando nós estamos desesperançados com circunstâncias adversas e circunstanciais, né, contingenciais, a gente perde o fôlego, a gente não consegue mais lutar, a gente não consegue mais caminhar junto, a gente não consegue mais... Enfim, a gente não consegue mais. Então eu percebo que, sim, os problemas que a gente passa ao longo da vida, as preocupações, as angústias, elas também nos tiram, nos roubam uma respiração correta e adequada para viver, para continuar. E é interessante porque, como eu disse, quando você para de viver, a respiração e a vida está associada uma coisa a outra, não dá para ver uma desassociação. E quando a gente para de respirar, a gente morre. Quando a gente para de respirar, a gente não consegue oxigenar o corpo. E quando a gente respira mal, por conta de ansiedade, por conta de depressão, por conta de diversos problemas, por conta de coisas que nós gostaríamos que fossem resolvidas de uma maneira rápida e objetiva, e a gente se doa e a gente cria uma expectativa além
da capacidade que às vezes as pessoas ou o outro ou o lugar não consegue responder, e a gente perde o ar, a gente perde o fôlego, entramos num ciclo, num limbo de preocupação e angústia, e obviamente isso tudo acarreta problemas na nossa vida. Acarreta ansiedade, acarreta depressão, acarreta angústia, acarreta problemas fisiológicos, patológicos. Quando você para de respirar, ou quando você não respira direito, você diminui a oxigenação do seu cérebro, você não pensa direito, você não raciocina direito, você perde o seu sentido. E eu percebo que muitas pessoas, para lidar com determinadas situações, determinadas crises, elas não respiram direito. Então elas agem de uma forma como a gente jamais imaginaríamos que elas iriam agir ou reagir. As crises tiram o nosso fôlego. E o problema, às vezes, não são as crises de fora. Porque as crises, quando elas são oriundas de terceiros, a gente consegue buscar estratégias, apoio para poder lidar com elas. Mas não existe só as crises de fora, existem as crises de fora e as crises de dentro. E que essas crises de dentro, muitas das vezes a gente, com o mito do Superman, né, ou da Mulher Maravilha, a gente não busca ajuda, a gente não consegue lidar com isso sozinho, então a gente vai vivendo a vida perdendo o fôlego, vai vivendo a vida trazendo prejuízos à própria vida. E eu acho muito interessante, porque quando eu olho lá para a narrativa de Êxodo, do livro de Êxodo, das Escrituras Sagradas, a gente vê lá Moisés tendo um encontro com Deus no Monte Sinai, onde Deus se mostra para ele numa sarça ardente. E Deus chama Moisés para uma missão e diz: Moisés, você vai libertar o meu povo, Israel, que estava cativo no Egito. A época que Moisés vivia, aquele período, era um período onde a nação do Egito era politeísta, já haviam muitos deuses. E Moisés faz uma pergunta para Deus: qual é o seu nome? Qual é o nome que eu vou dizer para o povo quando eles me perguntarem quem é que está nos libertando? E aí Deus responde, né, a sua célebre frase, ele diz que o eu sou está enviando você para libertar o povo. Eu já ouvi algumas interpretações a respeito disso e eu particularmente tenho duas que estão guardadas dentro de mim. A primeira é que quando Deus diz para Moisés diz que o eu sou está enviando você para libertar o meu povo da escravidão, da angústia, da depressão, da ansiedade, dos problemas, diz que o eu sou está enviando você, é porque eu fico pensando assim, se Moisés chega para Israel e diz assim: o Deus libertador está me enviando para libertar você, o povo poderia perguntar: tudo bem, se é o Deus libertador que está me libertando, então quem é que vai alimentar a minha fome, saciar a minha fome? Se é o Deus alimentador, o Deus que sacia a fome, então quem vai me libertar? Se Moisés diz: olha, o Deus libertador e alimentador, saciador de fomes e sedes está me enviando para libertar você, o povo poderia perguntar: então quem é que vai curar as minhas feridas? Se Moisés diz: olha, o Deus libertador, saciador, curador das feridas está me enviando para libertar vocês, o povo poderia perguntar: então quem é que vai me dar uma nova história? E é por isso que eu particularmente acho que Deus diz assim: diga que o eu sou está enviando você. Por quê? Porque traduz uma imagem de Deus. O eu sou aquilo que precisar ser para trazer paz à sua vida. Eu sou o que precisar ser para curar você, para libertar você, para
para acalmar você, para te dar uma nova história, para saciar a sua fome, para saciar a sua sede. Eu sou o que tiver ser para o povo que eu amo, para as pessoas que eu amo. E eu acho isso muito bonito da parte de Deus. E uma outra interpretação que particularmente eu gosto muito é que quando Moisés diz, quando Deus diz para Moisés, diz que o eu sou está enviando você, é porque existe uma tradição rabínica, os rabinos eles compartilham essa tradição, porque eles dizem que o nome de Deus é indizível. É indizível, indizível. Porque quando você dá um nome para alguém, você classifica, você limita, você delimita, você cataloga a pessoa. E Deus não pode ser limitado, Deus não pode ser catalogado. E há uma tradição rabínica que diz que o nome de Deus é indizível e que ele seria semelhante ao som da respiração do ser humano. Então, quando Moisés ouve a resposta de Deus, qual é o seu nome? E Deus responde, Deus está dizendo, eu sou isso aí. Eu sou isso que coloca você de pé, eu sou isso que te dá vida, eu sou isso que te sustenta. Porque nada funciona a parte de mim. Nada vive, nada existe a parte de mim. Tudo existe em mim. Tudo se move em mim. Eu sou isso, eu sou o que te sustenta. Eu sou o que te coloca de pé. Eu sou o que te dá força para continuar. Eu sou o fôlego extra para você continuar caminhando e prosseguindo e conquistando e construindo o que você deseja construir. Eu sou a lágrima nos seus olhos que te acalma o coração, que aquece o coração em dias de angústia. Eu sou isso, eu sou o fôlego da sua vida. Eu sou o fôlego de vida. Quando a gente percebe isso, os nossos problemas passam a ter uma outra conotação. E, como diz um filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre, não importa o que a vida fez de você, importa o que você faz ou o que você fez daquilo que a vida fez de você. Problemas, crises de fora e crises de dentro, nós vamos ter, e muitas. Mas a gente entende que mesmo diante de todas elas, existe uma vida que há dentro de mim e que me impulsiona para ir cada vez mais longe. Um grande abraço para você, até mais.